E foi assim, irmãos, que a mão do Senhor começou a me restaurar. Depois daquele dia no centro espírita, onde o adversário falou a verdade pela primeira vez, hoje de manhã eu estive no inferno, mas a oração da Senhora me guardou. Eu voltei para casa com o coração apertado. Não era medo, não. Era aquela certeza de que Deus estava me chamando de volta, mas eu ainda resistia. A mãe não falou nada, só me olhou com aqueles olhos cheios de lágrimas e disse: "Filho, amanhã é culto. Vamos?" Eu balancei a cabeça, mais por vergonha do que por vontade. Mas no outro dia, quando o relógio marcou 19 horas, algo dentro de mim não deixou eu ficar em casa. Era como se uma mão invisível me empurrasse. Cheguei na igreja, sentei lá no fundo, de cabeça baixa. Os irmãos não me olharam com julgamento, não. Alguns até vieram, colocaram a mão no meu ombro e disseram: "Deus te abençoe, irmão. Fique firme." Aquilo me quebrou. Porque eu sabia que eles não estavam falando de mim, estavam falando de Deus, que ainda acreditava em mim. A visitação do Espírito Santo. Naquela noite, o irmão que presidia o culto falou sobre o peixe fisgado pelo anzol da graça. Eu quase caí da cadeira. Como é que ele sabe? Pensei. Mas não era ele, era Deus falando direto pro meu coração. Quando começou a oração, senti um calor no peito, como se algo estivesse derretendo por dentro. Comecei a tremer, irmãos. Não era frio, não era doença, era o Espírito Santo me visitando. Vi uma luz, não com os olhos, mas aqui dentro aponta pro peito, e ouvi uma voz que disse: "Até aqui eu te trouxe. Agora, é pra ficar." Foi quando levantei a mão e pedi para ser batizado. Não foi fácil, não. O corpo ainda doía, as bolhas do fogo selvagem ardiam, mas a alma estava leve. O irmão me olhou e disse: "Você tem certeza, filho? Porque batizar não é só molhar a cabeça, é morrer pro mundo." Eu respondi: "Tô certo, irmão. Se Deus me tirou do inferno hoje de manhã, Ele pode me batizar agora." O batismo, águas que lavam e curam. No domingo seguinte, dia 12 de outubro de 1997, eu nunca vou esquecer essa data, fui batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Quando o irmão me mergulhou na água, senti como se uma corrente quebrasse. Não foi só o peso do pecado que saiu, foi aquela marca de rebeldia, aquele orgulho de achar que eu não precisava de Deus. E sabe o que aconteceu, irmãos? As bolhas começaram a secar. Não foi de uma hora para outra, não. Foi devagar, como Deus faz as coisas, perfeito no tempo dele. Os médicos falavam que fogo selvagem não tinha cura, que eu ia carregar aquelas marcas para sempre. Mas Deus não deixa marca. Em 3 meses a pele sarou. Hoje, se você olhar meu braço, não vai ver nada. Só a cicatriz do amor de Deus. A família restaurada. A mãe, coitada, tinha envelhecido 10 anos naquela época. Mas depois do meu batismo, ela voltou a sorrir. Um dia, ela me chamou no quarto e mostrou uma Bíblia aberta em Ezequiel 37, 5. "Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis." Ela disse: "Filho, Deus me mostrou esse versículo quando você estava no fundo do poço. Eu não entendi na hora, mas agora sei, ele estava falando de você. E não foi só eu, não. Meu pai, que nunca tinha entrado numa igreja, começou a congregar. Hoje, ele é cooperador. Minha irmã, que estava se metendo com más companhias, recebeu o Espírito Santo e mudou de vida. Glória ao nome santo do Senhor. A casa que estava dividida, Deus uniu. A provação que veio para fortalecer. Mas o adversário não gosta de ver família servindo a Deus, não é? 2 anos depois do meu batismo, veio uma tentação forte. Um antigo amigo me procurou. "Vem cá, vamos dar uma volta. Só uma cervejinha, nada demais." Eu quase caí. Quase. Mas quando eu ia sair de casa, lembrei da voz da mãe orando no quarto, dos joelhos dela dobrados no chão. Fui pro culto naquela noite com o coração pesado. O irmão que presidia falou justamente sobre o perigo de voltar atrás. E quando ele leu Lucas 9:62, "Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus", aquele algo dentro de mim gritou: "Não volta, irmão. Fica firme." Saí dali com lágrimas nos olhos, mas com a decisão feita. Nunca mais olhei para trás. Hoje, um servo nas mãos de Deus. Hoje, 25 anos depois, eu tô aqui para contar. Deus é fiel. Sou cooperador da igreja, casado com uma irmã abençoada. Tenho 2 filhos que já receberam o Espírito Santo. A obra que Deus começou em 1997, Ele terminou. E não foi fácil, não. Teve noites de choro, teve dias que a carne queria desistir. Mas cada vez que eu pensava em sair, Deus mandava um irmão, uma palavra, um sonho para me segurar. Uma vez sonhei que estava num barco no meio de um mar revolto. As ondas batiam forte e eu gritava: "Senhor, me salva."
Aí vi uma mão enorme segurar o barco e ouvir: eu já te salvei. Agora confia. Acordei com uma paz que não dá para explicar. Desde aquele dia sei que não importa a tempestade, Deus já me fisgou, e Ele não solta. A mensagem para você que tá lendo. Se você tá passando por uma luta hoje, não desista. Se você tá afastado, Deus tá te chamando de volta. Talvez você esteja como eu tava, achando que já tá tarde demais, que Deus não quer mais saber de você. Mas mentira do pai da mentira. Deus não desiste de ninguém. Ele tem um anzol da graça com o seu nome. E se você tá firme, continua. Não olha para trás, não abre espaço pro adversário. Porque a obra que Deus começou em você, Ele vai terminar. Pode demorar, pode doer, mas no final você vai ver, valeu a pena. Glória ao nome santo do Senhor. Que Deus abençoe a vida de cada um que leu esse testemunho. Fica firme. Não sai do lugar. A vitória é certa. E a obra continua. O anzol da graça não solta. Mas a história não parou por aí. Porque quando Deus começa uma obra, Ele não deixa pela metade. E foi assim que depois do batismo, as coisas começaram a mudar de um jeito que só quem vive para crer. A cura que veio aos poucos, mas veio. Depois que eu saí daquelas águas, o corpo ainda doía, as bolhas ainda ardiam, mas tinha uma coisa diferente, uma paz. Não era mais aquele desespero de antes, aquele medo de não sarar nunca. Agora eu sabia que Deus estava no controle. Os médicos falavam: isso aqui é crônico, vai demorar anos, pode até voltar. Mas eu já tinha aprendido uma coisa: quando Deus fala, médico algum desfalqueia a palavra dele. E foi assim. Pouco a pouco as feridas foram secando, a pele foi sarando, e hoje se você me vê na rua, nem dá para acreditar que um dia eu tive aquilo no corpo. Deus não deixa marca. Mas não foi só o corpo que sarou, o coração também, o chamado para servir. Um dia, depois de já estar firme na igreja, o irmão cooperador me chamou e falou: você já pensou em servir no trabalho do Senhor? Eu quase caí para trás. Irmão, com todo o meu passado? Ele sorriu e disse: justamente por causa do teu passado. Deus usa quem Ele limpa. Comecei a ajudar nos cultos, a visitar os irmãos doentes, a dar testemunho para quem estava fraco na fé. E sabe o que eu descobri? Quanto mais a gente serve, mais Deus nos enche. Não é que a gente mereça, ninguém merece, mas é que Deus gosta de usar quem se dispõe. A família restaurada. E a minha mãe? Aquela que orou tanto, que chorou tanto, que nunca desistiu. Hoje ela tá lá na frente, cantando os hinos, levantando as mãos, agradecendo a Deus por cada vitória. E o meu pai, que antes só sabia reclamar da vida, hoje tá congregando, tá lendo a Bíblia, tá mudado. Até os meus amigos de antes, aqueles que me levavam pra praça, pra bebedeira, hoje alguns deles estão na igreja também. Porque quando Deus muda uma vida, Ele atrai os outros pelo exemplo. Uma provação que veio para fortalecer. Mas não pense que depois disso tudo a vida ficou só flores. Não, o adversário não gosta de ver ninguém firme, e ele tentou de tudo para me derrubar de novo. Teve vez que o serviço estava apertado, as contas não fechavam, e o desânimo batia. Será que vale a pena, Deus? Mas aí eu lembrava daquela mão no sonho, segurando o barco. E sabia, Deus não me trouxe até aqui para me deixar agora. Teve outra vez que um irmão me magoou, falou coisa que doeu. Quase que eu desisti de congregar. Mas aí eu lembrei, na igreja a gente não serve gente, serve a Deus. E se Ele perdoou tudo que eu já fiz, quem sou eu para guardar rancor? O sonho que confirmou tudo. E para fechar com chave de ouro, Deus me deu mais um sonho. Dessa vez eu estava num campo verde, cheio de flores, e vi uma mesa posta com um livro aberto. Quando eu cheguei perto, li: o que foi escrito, e o que foi perdoado foi esquecido. Aí eu acordei com uma certeza: Deus não só me perdoou como apagou tudo. Não tem mais registro, não tem mais culpa, não tem mais passado. Só tem um futuro na presença dele. A mensagem final para você. Se você tá lendo isso hoje e tá pensando: mas o meu caso é diferente, eu já fiz coisa demais, já me afastei demais, mentira do inimigo. Deus não olha pro que você foi, Ele olha pro que você pode ser com Ele. Talvez você esteja doente, talvez esteja quebrado, talvez esteja com o coração partido. Mas Deus é especialista em restaurar. Ele restaurou a minha vida, a minha família, a minha saúde, a minha fé. E Ele pode fazer o mesmo por você. Só não desista. Fica firme. Não olha para trás, não abre a boca para murmuração, não dá lugar pro desânimo. Porque o anzol da graça já te fisgou, e Deus não solta o que é seu. E se você já tá firme, continua. Não relaxa, não acha que já tá bom. A obra só termina quando Deus chamar a gente para casa. Até lá, a gente segue servindo, seguindo, e dando glória ao nome dele. Glória ao nome santo do Senhor. Que Deus abençoe a vida de cada um que leu esse testemunho.
E que Ele use essa história para tocar o coração de quem precisa voltar, ou de quem precisa ficar, porque a vitória já está garantida. Pessoa feliz levantando as duas mãos.